Naquele casamento, todos dançavam, exceto o homem que outrora fez uma cidade inteira ajoelhar-se ao som de seu nome. Esta noite, ele apenas observava. Por quê? Porque há 2 anos, a explosão não destruiu apenas sua coluna, destruiu seu império. Lustres de cristal brilhavam pelo grandioso salão de baile do hotel. A música de valsa crescia à medida que os casais deslizavam sob a luz dourada. Ternos pretos moviam-se com elegância. Vestidos brancos giravam como fantasmas de seda e taças de champanhe tilintavam, pintando o retrato perfeito da alegria. Mas dentro desse retrato, havia uma figura que não pertencia ali. Entre estranhos, um homem estava sentado imóvel na mesa VIP central. O nome Easton Mercer costumava causar tremores em todas as redes clandestinas, de Nova York a Chicago. Ele não era apenas poderoso. Era o tipo de homem que controlava quarteirões inteiros das sombras. O chefe mais jovem a comandar o Império Mercer, uma dinastia construída sobre sangue, lealdade e bilhões lavados por meio de negócios imobiliários legítimos. Mas naquela noite, toda aquela glória implacável foi ofuscada pela fria cadeira de rodas cromada sob ele. Easton estava sentado rígido, seu smoking preto costurado com perfeição, uma gravata de cetim bem amarrada contra sua garganta, seus olhos cinza-aço varrendo a multidão como um predador que havia perdido os dentes. Mas aqueles olhos não traziam alegria. Refletiam distância, como se ele estivesse preso atrás de um vidro à prova de balas, observando o mundo celebrar sem ele. Ele já havia sido o centro de tudo. Um homem cujo sussurro podia acabar com carreiras, cujo aperto de mão selava destinos, cuja presença em uma sala fazia homens poderosos suarem. Mas desde a tentativa de assassinato há 2 anos, tudo havia desmoronado. Um carro-bomba destinado a ele em uma noite chuvosa do lado de fora de seu clube privado. A explosão, o cheiro de gasolina queimada. Acordando em uma cama de hospital com tubos nos braços e silêncio onde suas pernas costumavam falar, sua coluna estava danificada, suas pernas mortas para sempre. Sua noiva, Priscilla Kent, foi embora no momento em que os médicos deram o veredicto, colocando seu anel de noivado na mesinha de cabeceira do hospital e sussurrando: "Eu não me inscrevi para uma sentença perpétua." Os aliados desapareceram. Os chefes subordinados mantiveram distância. E seu próprio meio-irmão, Grant Mercer, aquele que havia plantado a bomba, agora circulava como um abutre, sussurrando a todos os associados que Easton estava acabado. E agora, neste casamento, um casamento ao qual ele comparecera apenas para lembrar ao submundo que ainda respirava. Ele não passava de um rei aleijado sentado sozinho em um trono que ninguém mais temia. A taça de champanhe em sua mão permanecia intocada. Ele nem se deu ao trabalho de tomar um gole. As risadas estridentes vindas da pista de dança apenas cravavam a faca ainda mais fundo em seu peito. Ele pensou com amargura. As pessoas vêm aqui para celebrar o amor. Eu vim aqui para lembrá-las de que ainda estou vivo. E até isso parece uma mentira. As lembranças voltaram à tona. O perfume de Priscilla ainda pairando no anel que ela deixara para trás. O clique de seus saltos se afastando pelo corredor do hospital. A porta se fechando com um som mais suave que um tiro, mas muito mais letal. Ele ficara para trás, sozinho, exatamente como agora. A música mudou para uma balada suave. Casais se dirigiram à pista de dança. Até mesmo o velho subchefe no canto pegou a mão da esposa, os olhos cheios de ternura por trás de décadas de violência. Toda a luz brilhava sobre eles, enquanto a escuridão se estendia sobre Easton como um sudário. Ele se recostou na cadeira, pálpebras semicerradas, a insegurança o atormentava. Um homem outrora temido por milhares, agora nada mais que um fardo que o mundo tolerava por antigo respeito. E então ele ouviu risadas diferentes das demais. Não era o riso contido e calculado da elite, mas brilhante, cru, genuíno, do tipo que cortava o ar sufocante de poder e fingimento como uma lâmina feita de luz do sol. Ele abriu os olhos. Na última mesa, encostada à parede perto da porta da cozinha, uma jovem mulher em um vestido azul marinho simples tentava acalmar um menino inquieto. O menino havia colocado um guardanapo na cabeça, fingindo ser um super-herói, e então explodiu em risadas altas o suficiente para chamar a atenção de todos. A mãe riu com ele em vez de repreendê-lo. Seu rosto se iluminou com um calor que parecia quase ilegal em uma sala cheia de sorrisos frios. Naquele instante, Easton sentiu seus ombros relaxarem pela primeira vez em meses. Ele não percebeu que seu olhar havia se demorado nela por muito mais tempo do que deveria. Ela não era deslumbrante como Priscilla. Sem maquiagem pesada, sem vestido de grife,
sem diamantes sufocando seu pescoço. Mas aquele sorriso, aquele calor obstinado e desafiador, de repente fez com que o salão de baile barulhento se calasse dentro dele. Por um breve momento, ele esqueceu que estava em uma cadeira de rodas. Ele até esqueceu os sussurros de piedade e desprezo que rodopiavam ao seu redor. Então um menino de cerca de 6 anos, com olhos verdes selvagens, apontou diretamente para ele e gritou: "Mamãe, olha, aquele homem tem a cadeira mais legal do mundo." Todo o salão se virou. Easton congelou. Normalmente, palavras como aquelas cortavam como facas mergulhadas em vergonha. Mas dessa vez, em vez de pena, os olhos do menino brilhavam com admiração pura e sem filtros, do tipo que nenhum adulto no mundo de Easton lhe demonstrava há anos. A mãe corou, tentando desesperadamente silenciar o filho. Mas então ela riu, balançando a cabeça, rendendo-se ao belo caos que seu filho criara. Seus olhos encontraram os de Easton, calorosos, firmes, completamente sem medo do homem mais perigoso na sala. E naquele único segundo, Easton Mercer, o rei sem trono, o lobo preso em uma jaula de cromo e rodas, sentiu algo que não sentia há 2 anos brutais. Ele não se sentiu sozinho. Antes de prosseguirmos, se histórias como essa tocam seu coração, clique no botão de inscrição e ative o sino para nunca perder um momento. Agora, vamos voltar à noite que mudou tudo. O casamento brilhava como um sonho luxuoso, mas para Colette Brennan, parecia mais um espelho que ampliava tudo o que ela não tinha. Ela estava sentada na última mesa, perto da porta que dava para a cozinha, de onde o cheiro da comida invadia o ambiente cada vez que um garçom a empurrava para abrir. O vestido azul marinho que ela usava tinha sido emprestado por uma colega do café, ficava um pouco folgado nos ombros, e cada vez que ela se movia, o tecido escorregava um pouquinho, como se lembrando que não lhe pertencia, assim como esta sala. Colette tinha 27 anos, mas aqueles olhos castanhos já carregavam as marcas de alguém que vivera o dobro da sua idade. Todas as manhãs ela acordava às 4h30, amarrava o avental no pequeno café da Arthur Avenue e preparava lattes até o fim do turno do almoço. Depois passava a noite lavando pratos no restaurante do outro lado da rua, até que suas mãos ficassem vermelhas de água quente e sabão. Ela fora convidada para vir aqui por Phoebe, a noiva, sua ex-colega de turma dos cursos de literatura na universidade. Elas já haviam compartilhado alguns livros e algumas sessões de estudo, mas, após a formatura, Phoebe havia se lançado em uma carreira deslumbrante, enquanto Colette se lançara na batalha pela sobrevivência de uma mãe solteira. O convite havia chegado tarde, quase como uma ideia de última hora, e Colette sabia disso. Ela olhou ao redor do grande salão. As mesas perto do palco estavam lotadas de vestidos de grife e sorrisos polidos, enquanto sua própria mesa parecia um pedido de desculpas silencioso, dizendo: "Não sabemos muito bem onde te colocar." Finn estava sentado ao lado dela, com os olhos verdes arregalados enquanto absorvia tudo. O menino usava um terno minúsculo comprado em um brechó, algo que Colette havia deixado de almoçar por 3 dias para poder pagar. "Mãe, este lugar parece ter saído de um filme de conto de fadas. Aquele piano é tão grande que deve pertencer ao Papai Noel." Colette sorriu e alisou o cabelo dele. "É, mas lembre-se de ficar quietinho. Somos convidados, não os personagens principais." Finn apoiou o queixo na mão e sussurrou com muita seriedade: "Eu sou um super-herói secreto. Vou proteger a noiva dos bandidos." "Que bandidos?" "As pessoas que não deixam a noiva comer bolo de casamento." Colette quase se engasgou com o suco de laranja. Aquele era Finn, a única luz em sua vida sombria. Porque aquela vida já fora tão sombria que ela pensou que nunca mais veria a luz do dia. No dia de seu próprio casamento, 6 anos antes, ela ficara atrás de uma cortina fina em um pequeno salão de festas, grávida de 7 meses, com a barriga escondida sob um vestido emprestado da prima, as mãos segurando um buquê com força. A música começou. Sua mãe se inclinou para perto e sussurrou: "Sorria, querida." Então Troy desapareceu. Nenhuma explicação pessoalmente, nenhum telefonema, apenas um bilhete amassado deixado na mesa da recepção com uma linha escrita em espiral que dizia: "Não consigo fazer isso, não me procure." Ela ficou ali parada, o buquê caindo no chão, a música ainda tocando, e toda a sala a encarava com um olhar que ela nunca esqueceria, uma mistura de pena e alívio por aquilo não estar acontecendo com eles. Depois disso, tudo piorou. Ela descobriu que Troy tinha uma dívida de $40 mil em jogos de azar, contraída em nome dos dois, e os agiotas nem se importavam com quem tinha assinado os papéis. Eles vieram batendo na porta do apartamento dela à meia-noite, quando ela estava grávida de 8 meses.
Os golpes sacudiam as paredes finas, vozes de homens rosnavam do lado de fora, exigindo dinheiro. Ela ficou encolhida no canto escuro do quarto, com os dois braços envolvendo a barriga, mordendo o lábio até sangrar para não gritar. Sua família virou as costas para ela. A última vez que sua mãe falou com ela ao telefone, disse: "Você trouxe vergonha para toda a família", e desligou. Ela deu à luz Finn sozinha em um hospital público no Bronx, em um quarto compartilhado com outras 3 mulheres. Ninguém segurando sua mão, ninguém vindo visitá-la. A enfermeira colocou o bebê de rosto vermelho em seu peito e Colette chorou, não por causa da dor, mas porque, pela primeira vez em meses, sentiu que não estava completamente sozinha. Desde então, Finn tinha sido a razão pela qual ela se levantava todas as manhãs. Havia noites em que ela o amamentava primeiro, depois bebia água pura em vez de jantar, deitava-se com o estômago vazio e dizia a si mesma que amanhã seria melhor. Às vezes era mesmo, às vezes não, mas ela continuava em frente. Agora, sentada na última mesa desse casamento extravagante, Colette se sentia familiarizada com aquela posição. Sempre à margem, sempre olhando de fora. Então seu olhar pousou na mesa VIP no centro da sala, onde um homem em uma cadeira de rodas estava sentado sozinho. Ela o havia notado no momento em que entrou. Era difícil não notá-lo. Toda a energia da sala parecia contorná-lo da mesma forma que a água contorna uma pedra. Os homens abaixavam a cabeça ao passar por sua mesa. As mulheres lançavam um olhar e rapidamente desviavam o olhar, e os garçons evitavam sua mesa da mesma forma que as pessoas evitam um terreno proibido. Havia algo perigoso ao redor dele. Colette podia sentir isso com o instinto de alguém que já havia vivido entre ameaças. Mas ela viu outra coisa também. Algo que talvez ninguém nesta sala tivesse notado ou quisesse notar. Solidão. O mesmo tipo de solidão que ela conhecia bem. Aquela que se sentava no meio de uma multidão e ainda assim permanecia invisível. Finn puxou sua manga, a voz baixa, mas os olhos brilhantes. "Mãe, por que ninguém está sentado com ele? Talvez não se sintam à vontade." "Querido, por que não se sentiriam à vontade? Ele tem a cadeira mais legal daqui." O mestre de cerimônias convidou todos para a pista de dança. Aplausos se ergueram, passos se moveram, luzes giraram. Finn batia palmas ao ritmo da música, mas seus olhos continuavam se voltando para a mesa VIP. Então ele inclinou a cabeça, a voz suave, mas segura. "Mãe, acho que ele precisa de um parceiro de dança." As palavras que Finn havia dito continuavam ecoando na mente de Colette, como um sino que não parava de tocar. "Acho que ele precisa de um par de dança." Ela olhou para o filho, depois para a mesa VIP, onde o homem na cadeira de rodas ainda permanecia imóvel, sob a luz dourada, como uma estátua esquecida em um museu. Uma voz surgiu dentro dela, aguda e lúcida. "Brennan, não seja boba. O que você sabe sobre ele?" "Absolutamente nada. Apenas que ele estava sentado na mesa VIP central, cercado por homens cujos olhos pareciam os de predadores, e que o homem em pé atrás dele mantinha uma mão dentro do paletó de uma maneira que Colette já tinha visto com frequência suficiente no Bronx para saber exatamente o que isso significava. Um estranho, um bilionário, perigoso. Ela não pertencia à órbita dele, assim como não pertencia a nenhuma mesa nesta sala. Mas então a segunda voz falou, mais baixa, mas mais forte. A voz que a mantivera de pé nos últimos 6 anos. "E daí? Um sorriso não custa nada, e talvez salve alguém." Finn puxou sua manga, seus olhos verdes brilhando. "Mãe, aposto que ele vai sorrir se você falar com ele." "O que você aposta?" "Meu pedaço de bolo de casamento." Colette soltou uma risada. Ela olhou para a taça de vinho à sua frente, ainda mais da metade cheia, depois a ergueu e tomou um gole. O sabor ácido das uvas se espalhou por sua língua. Um calor subiu ao seu rosto, e seu coração começou a bater ao ritmo de algo que oscilava entre ousadia e loucura. "Tudo bem," ela sussurrou. "Uma loucura não vai matar ninguém." Ela se levantou. O vestido emprestado, um pouco folgado nos ombros, escorregou levemente, e ela o colocou de volta no lugar, ergueu o queixo e começou a andar. Seus saltos batiam suavemente no piso de madeira polida, passo a passo, atravessando a distância entre a última mesa perto da porta da cozinha e a mesa VIP central, cruzando a fronteira invisível entre o mundo dela e o dele. Olhares curiosos a seguiram. Sussurros se espalharam como ondas. Para onde aquela garota está indo? Ela é da última mesa. O que ela está fazendo? Bishop foi o primeiro a perceber. O homem de 40 anos, com o rosto frio como pedra, que ficara atrás de Easton a noite toda,
De repente inclinou-se ligeiramente para a frente, sua mão direita moveu-se lentamente dentro do paletó, os dedos roçando o cabo da arma escondida ao seu lado, os olhos fixos na garota que se aproximava. Mas Easton já havia visto e levantou a mão esquerda, apenas um pequeno gesto, 2 dedos abaixando-se, mas o suficiente para fazer Bishop parar imediatamente. Colette não fazia ideia do que acabara de ser poupada. Ela parou na frente de Easton, inclinou-se ligeiramente para a frente e, pela primeira vez, olhou para ele de perto o suficiente para ver verdadeiramente aqueles olhos cinzentos, frios, cautelosos, mas no fundo, algo queimava muito vagamente, como brasas enterradas sob cinzas. Ela sorriu, seus olhos castanhos brilhando com malícia, e perguntou com uma voz gentil, mas firme: "Você gostaria de ser meu acompanhante esta noite?" Todo o salão pareceu perder o ar. Os subchefes na mesa ao lado ficaram imóveis, suas taças de vinho suspensas a meio caminho da boca. Ninguém falava assim com Easton Mercer. Ninguém ousava ficar na frente dele sem abaixar a cabeça, sem pedir permissão, sem tremer. E, no entanto, essa garota da última mesa perto da porta da cozinha, com seu vestido emprestado que escorregava pelos ombros, estava ali de pé, sorrindo, perguntando ao chefe da máfia mais poderoso da sala se ele queria ser seu par. Easton olhou para ela. Ele procurou naqueles olhos castanhos aquilo que conhecia tão bem nos últimos 2 anos. Pena. Aquele olhar de cima que as pessoas tentavam esconder, mas nunca conseguiam de verdade. Mas não estava lá. Nos olhos dela, havia apenas um brilho genuíno, e algo como um desafio provocador, como se ela o estivesse convidando para um jogo cujas regras só ela conhecia. "Você está brincando?" Sua voz era baixa e áspera, carregando a desconfiança arraigada de um homem que havia sido traído muitas vezes. Colette inclinou a cabeça e deu uma risada suave. "Talvez, mas se você disser não, vai arruinar a entrada mais bonita que fiz em toda a noite." O silêncio se prolongou. 1 segundo, 2 segundos. Todo o salão de baile parecia ter prendido a respiração. Então aconteceu o que ninguém naquela sala, nem mesmo Bishop, nem mesmo Easton, esperava. Ele riu. Era um som áspero, baixo e desajeitado, como uma máquina velha ligando novamente após anos sem uso. Não era suave, não era confiante, mas era real, e transformou todo o seu rosto. As linhas rígidas se suavizaram, seus olhos cinzentos de repente se iluminaram como um lago congelado captando seu primeiro raio de sol. Os olhos de Bishop se arregalaram. Ele não conseguia se lembrar da última vez que seu chefe havia rido. Talvez antes da explosão, talvez até mesmo há mais tempo do que isso. Easton olhou para ela, com um leve sorriso ainda nos lábios. "Muito bem, Colette Brennan", disse ela rapidamente com voz alegre. "E hoje à noite você é minha acompanhante." Antes que ele pudesse protestar, ela já havia colocado a mão no apoio de braço da cadeira de rodas, com naturalidade e leveza, como se fosse a coisa mais comum do mundo. "Vamos!" Os sussurros explodiram por todo o salão. Olhos atônitos, lábios entreabertos, murmúrios correndo de mesa em mesa como fogo. E no meio de todos aqueles olhares, a garota da última mesa perto da porta da cozinha, com o vestido emprestado escorregando dos ombros, empurrou lentamente o chefe da máfia mais poderoso de Nova York para fora das sombras e em direção à luz da pista de dança. Uma luz dourada se espalhou pela pista, como chuva caindo, enquanto Colette empurrava a cadeira de rodas para o centro do círculo de casais que se moviam juntos nos braços um do outro. Tudo aconteceu de uma só vez. A música pareceu amolecer por um instante. Os casais mais próximos se afastaram e centenas de olhos se voltaram para eles. Colette sentiu cada olhar como uma agulha. Alguns eram curiosos, outros compassivos, outros carregavam zombaria que nem se davam ao trabalho de esconder. Uma mulher em um vestido vermelho inclinou-se para o marido e sussurrou algo por trás do leque. Seus lábios se apertaram para conter uma risada. Um subchefe na borda da pista balançou lentamente a cabeça, encarando Easton como se ele fosse um leão na arena de um circo. Colette viu tudo isso e não se importou. Ela manteve a cabeça erguida, as costas retas, as mãos firmes nas alças da cadeira de rodas. Depois se inclinou perto do ouvido de East, perto o suficiente para que apenas ele pudesse ouvir. "Pronto, Sr. Mercer." Easton cerrou os dentes, seus olhos cinzentos varrendo a multidão ao redor deles, decifrar cada olhar que ele conhecia de cor nos últimos 2 anos. "Pronto para ser encarado como um animal em uma jaula?" "Não, pergunta errada", sussurrou Colette, e ele podia ouvir o sorriso em sua voz. "Pronto para se tornar a estrela desta pista de dança." A música cresceu. As valsas se transformaram em algo mais animado, mais rápido.
como se a própria banda pudesse sentir a coisa incomum acontecendo no meio da pista. E Colette começou. Ela girou a cadeira de rodas em um círculo completo, rápida e decidida, seu vestido azul marinho esvoaçando levemente ao redor dos joelhos, seu cabelo castanho refletindo a luz sob os lustres de cristal. A multidão prendeu a respiração. Easton agarrou os braços da cadeira, o coração batendo mais rápido, mais por surpresa do que por medo. Você está tentando me transformar em um carro de corrida? Não. Colette olhou para trás, lançando um sorriso, os olhos brilhando. Você é meu parceiro de dança, e esta cadeira é o melhor par de pernas aqui esta noite. Ela empurrou para frente a cadeira de rodas deslizando pelo piso de madeira polida, depois puxou para trás, girou até a metade e inclinou-se levemente, como se o estivesse guiando para um tango. Apenas os dois sabiam dançar. Easton sentiu seu corpo se movendo ao ritmo, não sendo arrastado passivamente, mas tornando-se verdadeiramente parte da dança. A sensação era tão estranha que ele quase não a reconheceu. Durante meses, ele não fizera nada além de ficar parado, vendo a vida passar por ele como um rio que nunca mais poderia tocar. Mas agora, sob as mãos daquela mulher, ele estava dentro daquela corrente. Ele estava se movendo. Ele estava vivo. A reação da multidão mudava a cada segundo. Os sussurros deram lugar ao silêncio. O silêncio deu lugar a risadas esporádicas. E essas pequenas risadas se transformaram em aplausos dispersos. As crianças aplaudiram. Os adultos começaram a balançar a cabeça no ritmo. O primeiro olhar de pena começou a desaparecer, substituído por surpresa, depois admiração, como se todo o salão de baile estivesse testemunhando algo que nunca esperavam precisar. Então, um pequeno grito cortou tudo. Ei, senhor, deixe-me dançar também. Finn correu da última mesa, com o guardanapo branco amarrado ao pescoço, esvoaçando como uma capa de super-herói. Seus olhos verdes brilhavam, seus sapatinhos batendo no chão de madeira. Ele parou na frente da cadeira de rodas e olhou para Easton com uma expressão que não demonstrava medo, nenhuma hesitação, apenas a pura emoção de uma criança de 6 anos que acabara de encontrar uma nova aventura. Easton riu, não daquele jeito áspero e desajeitado de antes, mas de verdade, com uma risada profunda que sacudia seu peito, o tipo de risada que ele pensava ter morrido junto com suas pernas, 2 anos atrás. E agora, garoto? Perguntou Easton. Fácil, declarou Finn com autoridade solene enquanto subia para trás da cadeira de rodas, suas mãozinhas segurando a alça ao lado da de Colette. Sou o motor de reserva. O salão de baile explodiu em risadas. Risos irromperam de todos os lados. Não risos cruéis, mas daqueles que surgem diante de algo belo demais, inesperado demais, real demais em uma sala cheia de sorrisos falsos. Colette fingiu suspirar e se render, mas seus olhos brilhavam. Muito bem, senhores. Vamos mostrar ao mundo inteiro como dançamos. E sob as luzes de cristal, a cena que ninguém jamais esqueceria começou. Colette girou a cadeira de rodas com o cabelo voando em um arco. Finn gritou, "Vroom! Vroom!" Por trás, suas perninhas correndo atrás da cadeira como propulsores de foguete. Easton riu e não parava de rir. Riu até seus olhos arderem, e ele não sabia se era por causa das luzes ou por causa de algo mais que subia em seu peito. Os aplausos começaram a ressoar no ritmo da música. Gritos de alegria ecoaram. Os últimos traços de pena finalmente desapareceram, substituídos por admiração, espanto e algo próximo ao respeito. Naquele momento, Easton compreendeu que Colette não o via como um ser e o arruinado, não o via como um chefe da máfia abandonado. Aos olhos dela, ele era simplesmente um homem. Um homem que sabia rir, que sabia levar alegria a uma criança, que sabia viver. O sentimento o atingiu com tanta força que lhe apertou o peito. A música terminou em uma nota longa e sustentada. Colette parou a cadeira de rodas e fez uma reverência profunda, como uma dançarina, com seus cabelos castanhos caindo sobre o ombro. Finn abriu os braços o máximo que pôde e gritou, "Tada!" O salão de baile explodiu em aplausos. Easton olhou ao redor, a boca curvada em um sorriso que nem mesmo ele reconhecia, os olhos brilhantes com algo cujo nome havia esquecido há muito tempo, felicidade verdadeira. Ele se virou para Colette, a voz baixa o suficiente para que apenas ela ouvisse. "Obrigado. Fazia muito tempo que eu não me sentia vivo." Colette encontrou seu olhar, caloroso e gentil, sem um traço de piedade, sem um traço de medo. "Você não está apenas vivo, Easton. Você está brilhando lá longe, encostado em um pilar de pedra perto da entrada." Bishop observava.
O homem de 40 anos, com o rosto que nunca demonstrava emoção, permanecia perfeitamente imóvel, a mão há muito retirada de dentro do paletó. Ele observava Easton rindo no meio da pista de dança. Observou o menino acenando com um guardanapo como uma bandeira de vitória. Observou a garota no vestido emprestado que escorregava de seus ombros, curvando-se para a multidão. E pela primeira vez em 2 anos, Bishop viu algo mudar nos olhos cinzentos de seu chefe, algo que ele pensava ter se apagado para sempre desde aquela noite de chuva e bombas. Após a última salva de palmas, a música suavizou-se em um jazz leve, aquele tipo de melodia lenta que parecia uma longa respiração após uma onda quebrando. A pista de dança começou a esvaziar à medida que os casais voltavam para suas mesas, risadas misturando-se ao som de copos tilintando. Colette inclinou-se para mais perto de Easton, a voz baixa. Quer sair para o jardim tomar um pouco de ar? Lá fora há luzes de corda e ninguém sussurrando. Easton olhou para ela, o sorriso fino ainda pairando nos cantos da boca. Parece o paraíso. A porta lateral se abriu e o ar noturno invadiu o espaço, trazendo o aroma de folhas úmidas e jasmim. Um caminho de pedras conduzia ao pequeno jardim da praça, onde luzes de fio cor-de-mel pendiam de um galho de árvore a outro, lançando um brilho tão suave quanto a luz de velas. À distância, música e risadas ainda flutuavam em direção a eles. Mas ali fora, tudo parecia mais suave, como um cobertor quente jogado sobre um longo dia. Colette caminhava devagar, deixando a cadeira de rodas de Easton rolar suavemente pelo caminho de pedras. Finn corria à frente, com uma mão erguida bem alto segurando o cupcake que acabara de ganhar da mesa de sobremesas, declarando orgulhosamente: "Ainda não comi, estou guardando para quando estiver com muita fome." Então ele saiu correndo atrás de um vagalume, com o cupcake ainda erguido no ar, soltando gritinhos cada vez que não conseguia alcançá-lo. Colette balançou a cabeça, sorrindo. "Coma a metade agora. Guarde a outra metade para quando estiver com muita, muita fome." Easton observou os dois e sentiu algo dentro dele se soltar, como água subterrânea finalmente se infiltrando pela terra seca e rachada após uma seca. Havia algo de simples na maneira como viviam, como se a felicidade não fosse um luxo, mas apenas saber dividir um cupcake ao meio e rir disso. Eles pararam ao lado de um longo banco de madeira. Colette sentou-se e ergueu o rosto para a brisa, seus cabelos castanhos levantando-se suavemente. Easton rolou para perto dela e inclinou a cabeça para trás para olhar o céu noturno com suas nuvens que se moviam lentamente. "Obrigado pela dança", disse ele primeiro, com a voz mais baixa e mais calorosa do que havia sido dentro do salão de baile. Ou talvez eu devesse dizer o deslizar. Ele olhou para as rodas e deu um sorriso torto. "Não foi nada. Eu só te puxei para a festa a qual você deveria ter pertencido desde o início", respondeu Colette. Mas seus olhos castanhos ficaram sérios. "É difícil quando as pessoas olham para você como se você fosse uma história triste." Easton ficou em silêncio por um momento. A brisa agitou o cabelo em sua têmpora e as luzes de fio acima balançavam suavemente. Então ele falou, não sobre a explosão, nem sobre Priscila. Essas coisas pertencem à parte da memória que ele havia trancado para trás de si. Em vez disso, ele falou sobre o que veio depois. Depois de tudo, ele começou. "De repente, me tornei uma pessoa diferente aos olhos de todos. Primeiro, os médicos falaram sobre anos de reabilitação. A sala de terapia cheirava a máquinas musculares antissépticas, os mesmos exercícios repetidos sem parar. Eu costumava assinar contratos de bilhões de dólares. E então tive que reaprender a passar da cadeira de rodas para a cama sem cair." Ele parou e respirou fundo. Então vieram as mensagens. "Você está bem? Me avise se precisar de alguma coisa." Depois, silêncio. Acho que fazia sentido. Fui eu quem os convidou para a festa. Aquele que viram à cabeceira da mesa quando eu já não conseguia mais ficar de pé. Talvez eles também não soubessem qual o lugar deles na minha vida. Ele soltou uma risada fraca, não amarga, apenas cansada. Assim, o centro de reabilitação tornou-se o único lugar onde eu ia regularmente. E silêncio. Ele olhou para a escuridão entre as árvores. O silêncio é mais assustador do que bombas. Colette apenas ouvia. Ela não o consolava. Não acenava com a cabeça em sinal de simpatia barata. Simplesmente ficava ali sentada em silêncio, presente, e isso era o suficiente. Então ela respirou fundo, a voz cautelosa, escolhendo cada palavra. "Eu também fui abandonada." Easton virou-se totalmente para ela, os olhos cinzentos fixos. "Não em um acidente, em um casamento, meu próprio casamento." Ela olhou para as próprias mãos, os dedos entrelaçando-se e depois separando-se. Depois que Troy desapareceu,
Descobri que ele devia US$ 40.000 em dívidas de jogo. Ele pediu um empréstimo usando o nosso endereço conjunto. Então, os agiotas vieram atrás de mim. Sua voz suavizou-se, mas cada palavra pesava como chumbo. Eles chegaram à meia-noite batendo na porta. Eu estava grávida de 8 meses, encolhida no canto de um quarto escuro, com os braços em volta da barriga, mordendo os lábios para não gritar. Risadas chegavam vagamente do salão de festas. Mas aqui no pequeno jardim, o ar parecia pesado. Minha família me virou as costas. Minha mãe disse que eu tinha envergonhado toda a família. Tive o Finn em um hospital público no Bronx, em um quarto com outras 3 mulheres, e ninguém segurou minha mão. Ela ergueu os olhos e deu um sorriso estranho, suave e doloroso. Havia noites em que eu amamentava o Finn primeiro, e depois bebia água em vez de jantar. Deitava-me com o estômago vazio e dizia a mim mesma que amanhã seria melhor. O silêncio se estendeu entre eles. A brisa trazia o aroma de jasmim e terra úmida. Em algum lugar próximo, um grilo cantava. Colette olhou para Easton e lhe deu um sorriso tranquilo, quase maravilhado. Engraçado, não é? Hoje à noite você estava sentado sozinho na mesa VIP, e eu estava sentada sozinha na mesa perto da porta da cozinha. Nós dois abandonados em um casamento. Easton riu, um som cansado com lágrimas escondidas em algum lugar por trás dele. Eu sou o convidado abandonado, e você é a noiva abandonada. Sua voz mudou naturalmente para um você mais íntimo, não mais a distância da senhorita Brennan, como se a história deles tivesse encurtado o espaço entre eles de uma forma que a educação nunca conseguiria. O destino tem um senso de humor cruel. Sim. Colette deu de ombros. Se a vida fosse um filme, essa seria a parte em que o roteirista empurra 2 pessoas para o mesmo canto tranquilo para que possam respirar. Ela piscou, usando a malícia para esconder a dor nos cantos dos olhos. Uma inspiração brusca quebrou o momento. Finn ergueu o olhar, a boca cheia de migalhas de bolo, os olhos arregalados e assustados. Mãe, eu comi a parte que estava guardando? Colette e East se entreolharam e caíram na gargalhada. Colette entregou-lhe um guardanapo e fingiu soar severa. Tudo bem. Quando ficamos com muita, muita, muita fome, a gente come o vento. Qual é o gosto do vento, mamãe? Perguntou Finn com total seriedade. Liberdade, respondeu Easton, e Finn assentiu como se ele tivesse acabado de dizer a coisa mais sábia do mundo. O momento de ternura passou. Colette voltou-se para Easton com voz suave. Sabe, eu costumava odiar quartos com muita luz. Eles ampliam todas as imperfeições. Mas aqui fora, com essas luzes de corda, tudo o que vejo é um caminho claro o suficiente para continuar caminhando. Easton tocou a borda da roda, com os dedos tremendo levemente, como se estivesse tocando algo frágil. E eu? Ele sussurrou. Pela primeira vez em 2 anos, não tenho medo de voltar para dentro, porque agora sei que há alguém olhando para mim e vendo um homem, não uma tragédia. Colette olhou para ele por um longo momento, seus olhos castanhos suavizando-se lentamente. Não vejo nenhuma tragédia, Easton. Vejo um homem redefinindo o que significa ser forte. Sentado ou em pé, isso ainda pertence a você. O vento mudou de direção novamente, trazendo o aroma de jasmim. De dentro, o mestre de cerimônias chamou todos para o palco para o lançamento do buquê. Finn pulou. Mãe, vá pegar as flores para o Sr. Easton. Os 2 adultos riram. É uma boa ideia, disse Colette, dando um tapinha no ombro do filho. Mas acho que o Sr. Easton precisa de um tipo diferente de flor. Que tipo? Perguntou Finn. Easton pensou por um momento, depois respondeu, meio brincando, meio sério. O tipo que não é jogado. O tipo que é colocado na mão de alguém. Os 3 ficaram em silêncio, deixando as palavras repousarem sob as luzes de corda. Não era uma promessa. Não era um sonho. Era apenas uma possibilidade. E isso já era reconfortante o suficiente. Vamos voltar para dentro, disse Colette com gentileza, mas firmeza. Já ficamos lá fora tempo suficiente. Ela olhou para Easton, de repente preocupada por ter escolhido as palavras erradas, mas ele sorriu e balançou a cabeça em sinal de tranquilização. Sim, vamos entrar. Hoje à noite não pretendo mais ficar sentado sozinho à mesa. Finn correu à frente, agitando a embalagem vazia do cupcake como uma bandeira. Colette caminhou atrás de Easton, com a mão apoiada na alça da cadeira de rodas, não para empurrar, mas para caminhar ao lado dele. A porta se abriu. A música jorrou para fora. A luz incidiu sobre seus rostos. E no meio daquele mar de pessoas, eles não pareciam mais perdidos. Quando entraram, Bishop já estava parado perto da porta. Ele se inclinou perto do ouvido de Easton, com a voz baixa e sem emoção.
Eu verifiquei. Colette Brennan, 27 anos, trabalha em 2 turnos. O filho tem 6 anos, dívida antiga de um noivo que fugiu. A família cortou relações com ela. Limpa. Easton assentiu e não disse nada, mas Bishop percebeu o que seu chefe não disse. A parede que Easton havia construído nos últimos 2 anos, a parede que nenhuma bala havia conseguido romper, começou a rachar naquela noite, e essa rachadura tinha a forma de um sorriso. Na manhã seguinte, o mundo voltou ao seu antigo ritmo. O pequeno café na Arthur Avenue abriu às 6. O cheiro de café torrado misturando-se com o calor da máquina de café expresso. O zumbido baixo do moedor. O tilintar suave das colheres contra as xícaras de cerâmica. Colette amarrou seu avental marrom desbotado, seu cabelo preso bem alto, suas mãos movendo-se rapidamente enquanto preparava um café com leite para o cliente habitual, que sempre pedia menos espuma. Suas mãos ainda estavam um pouco vermelhas do turno de lavagem de pratos da noite anterior, mas seu sorriso estava mais radiante do que o normal. Ela não sabia por quê. Ou melhor, ela sabia, mas não ousava admitir. Então a porta do café se abriu e, em vez de um cliente pedindo café, um entregador de flores entrou. Ambos os braços envolviam um buquê de rosas vermelhas tão enorme que cobria metade de seu rosto. Rosas vermelho escuras misturadas com gipsófila, embrulhadas em papel artesanal. Caules e folhas verdes se projetavam em todas as direções como um arbusto ambulante. Para Colette Brennan, ele limpou a garganta e tentou espiar pela abertura entre as flores. Todo o café se virou para olhar. Colette ficou ali parada, ainda segurando o jarro de leite para o café com leite, com os olhos arregalados. Ela pousou a foto, pegou o buquê com as mãos ligeiramente trêmulas e em seguida retirou o pequeno cartão enfiado dentro dele. Apenas uma linha do homem a quem você pediu para ser seu parceiro de dança no casamento. Sem nome, sem assinatura. Colette riu alto, surpresa e maravilhada. Uma mão voou para a boca, tarde demais para contê-la. Suas bochechas ficaram vermelhas como se ela estivesse ao lado de um forno. Do canto do café, Finn se levantou de um salto da cadeira, seus olhos verdes redondos como bolinhas de gude. É do homem na cadeira de rodas. Certo, mamãe? Eu te disse. Eu te disse que ele gosta de você. Todo o café explodiu em risadas. A mulher que sempre frequentava o local, perto da janela, pousou a xícara de chá e aplaudiu. Seu colega de trabalho na máquina de café expresso soltou um assobio. Colette apressou-se em colocar o buquê no balcão e bagunçou o cabelo de Finn, mandando-o calar a boca com os lábios enquanto seus olhos continuavam sorrindo. Do lado de fora do café, estacionado discretamente a meio quarteirão de distância, um SUV preto estava parado com o motor desligado. Bishop estava lá dentro, com o telefone colado ao ouvido. As flores foram entregues. Ela sorriu. Do outro lado da linha, na silenciosa cobertura bem acima de Manhattan, Easton Mercer estava sentado ao lado da parede de vidro, olhando para a cidade sob o sol da manhã. Ele não disse uma palavra, mas Bishop ouviu algo na voz do chefe que raramente havia ouvido nos últimos 2 anos. Inquietação. Naquela tarde, depois que seu turno da manhã terminou, Colette ainda não conseguia parar de olhar para o buquê. Seus colegas de trabalho a provocavam. Então, você vai hoje à noite? Um bilionário em uma cadeira de rodas, mais romântico do que nos filmes. Colette corou, mas por fim, pegou o celular e enviou uma mensagem para o número escrito no cartão. Estou livre hoje à noite. Onde você quer ir, Sr. Mercer? A resposta veio instantaneamente, como se ele já estivesse esperando. Em algum lugar onde as rosas não sejam esmagadas por saltos altos. Vou buscá-la às 7. Colette riu alto, incapaz de esconder sua ansiedade. O restaurante que Easton escolheu não era o tipo de lugar que brilhava com lustres de cristal, mas um pequeno restaurante italiano às margens do Hudson, com mesas de madeira rústicas, velas amarelas tremeluzentes e violão em vez de uma orquestra ao vivo. Sem paparazzi, sem mesa VIP, apenas o cheiro de pizza assada e a brisa do rio entrando pela porta aberta. Bishop e 2 guarda-costas estavam sentados em uma mesa separada, mais no fundo, vestidos com ternos escuros, rostos impassíveis, fingindo ser clientes, embora seus olhos nunca saíssem da entrada. Easton já estava à mesa quando Colette chegou, vestindo um terno preto simples, com sua cadeira de rodas puxada para perto da mesa de madeira. Mas, naquela noite, seus olhos estavam diferentes, menos cautelosos, mais firmes, mais tranquilos. Você chegou antes de mim, provocou Colette ao sentar-se. Um hábito de homens que gostam de controle, respondeu Easton,
Depois ergueu uma sobrancelha. Embora eu ache que perdi o controle no momento em que concordei em ser seu parceiro de dança. Colette riu. Que confissão rápida. Finn sentou-se ao lado da mãe, estudando o cardápio com a expressão séria de um crítico gastronômico. O Sr. Easton deveria comer pizza. Pizza é mais fácil de cortar. Você está cuidando do jantar dele agora? Perguntou Colette, olhando para o filho. Não, sou o casamenteiro, respondeu Finn calmamente. Se vocês dois comerem a mesma coisa, vão combinar melhor e se apaixonar mais facilmente. Easton quase se engasgou com o vinho. Ele olhou para Colette e a viu corando e rindo ao mesmo tempo, com os olhos brilhantes. Naquele momento, ele não viu apenas uma mãe solteira exausta, mas uma mulher radiante e cativante. Durante todo o jantar, Easton tentou manter sua habitual máscara de calma, mas Colette continuava rompendo cada camada de sua armadura. Você costuma mandar flores para as mulheres? Perguntou ela enquanto cortava sua lasanha. Não, respondeu ele secamente. Então acho que você manda cheques. Easton ergueu os olhos, surpreso, e depois riu alto. É verdade. E me chamam de prático. Então prefiro flores, disse Colette suavemente. Mais baratas, mas mais sinceras. Easton parou, com a taça de vinho a meio caminho dos lábios. Mais sinceras, repetiu baixinho. Eu tinha esquecido como é essa sensação. No meio do jantar, o celular de Easton vibrou sobre a mesa. Ele olhou para baixo. Uma mensagem de Bishop. Grant se encontrou com Petrol hoje à noite sem sua permissão. A mandíbula de Easton se contraiu, os músculos do pescoço endureceram num instante e seus olhos cinzentos escureceram como nuvens de tempestade. Seus dedos se fecharam em torno do celular e, por um segundo, Colette vislumbrou algo perigoso nele. Algo que ela havia percebido vagamente no casamento, mas que ainda não havia encarado diretamente. Então Easton desligou a tela. Colocou o celular com a tela voltada para baixo sobre a mesa, ergueu os olhos e viu Colette observando-o, a cabeça ligeiramente inclinada, os olhos castanhos calmos, mas sem deixar nada escapar. Ele não explicou. Ela não perguntou. Ele olhou para Finn, o menino desenhando formas com molho de tomate no prato, murmurando para si mesmo alguma história de super-heróis. Então ele voltou a olhar para Colette, para o sorriso dela, para a luz da vela cintilando em seus olhos. E pela primeira vez na vida, Easton Mercer escolheu aquele momento em vez da disputa de poder que o aguardava do outro lado da porta. Mas a escuridão ainda estava ali, observando. Ela estava sempre observando. O jantar terminou com um tiramisu doce e delicado. Finn já estava com sono, com a cabeça apoiada no ombro da mãe, mas ainda conseguiu murmurar antes de fechar os olhos. Mande flores de novo amanhã. A mamãe gosta muito delas. Os dois adultos riram. Easton se inclinou um pouco mais para perto, com a voz baixa o suficiente para que apenas Colette ouvisse. Se você quiser, vou mandar todos os dias. Colette encontrou o olhar dele. Seu coração deu um salto, depois outro e mais outro. Pela primeira vez em anos, ela se sentiu mulher, não apenas uma mãe solteira exausta em pé, atrás de um balcão de café e uma pia cheia de louça. E a sensação era ao mesmo tempo doce e assustadora, porque ela sabia melhor do que ninguém que as coisas mais belas costumavam ser as mais fáceis de quebrar. Na manhã seguinte, Easton acordou em uma cobertura silenciosa. A luz pálida do sol se infiltrava pelas cortinas pesadas, mas não conseguia dissipar a melancolia opressiva que pairava sobre o quarto. O telefone em sua mesinha de cabeceira não parava de vibrar. Bishop, disse a voz, urgente. Chefe, a imprensa está divulgando isso esta manhã. Você precisa estar pronto. Easton franziu a testa e abriu seu tablet. A manchete gritava na tela. O chefe da máfia em cadeira de rodas e a pobre garçonete. Amor ou farsa? Abaixo dela havia uma fotografia dele sorrindo na pista de dança ao lado de Colette e Finn. Um momento que apenas algumas horas antes tinha sido uma das coisas mais belas que ele já vivera, agora ampliado, recortado e distorcido para servir de isca a uma multidão ávida por escândalo. Seu raro sorriso fora transformado em prova de fraqueza. A inocência de Finn fora acompanhada de uma legenda zombeteira, e Colette, a garota no vestido emprestado que escorregava pelos ombros, fora descrita como uma pobre garçonete agarrada a um bilionário deficiente. Easton apertou o tablet com mais força, cada palavra cortando feridas que ainda não haviam cicatrizado. Até mesmo o menor pedaço de felicidade é transformado em piada, disse ele com voz rouca. Mas a imprensa não era o que o assustava. O que lhe gelou o sangue foi a informação que Bishop enviou logo em seguida. Grant Mercer havia usado essas mesmas fotografias em uma reunião privada na noite anterior com os subchefes.
Ele havia passado a foto de Easton rindo ao lado de Colette, sua voz zombeteira ecoando pela sala. Olhem para ele, o chefe de vocês. Ele nem consegue ficar de pé. E agora está deixando uma garçonete de café conduzi-lo pela pista de dança como se fosse um bode de expiação. É nesse homem que vocês querem apostar o futuro de vocês? Risos, murmúrios de concordância. Bishop continuou, seu tom monótono, mas cada palavra pesada como chumbo. Grant está reunindo votos. O conselho de família se reúne em 2 semanas. Ele quer um voto de desconfiança e planeja tirar você da liderança. Easton ficou imóvel em sua cadeira de rodas, o tablet ainda brilhando em seu colo. A luz da manhã incidia sobre seu rosto, mas ele se sentia como se estivesse sentado na escuridão. Ele não tinha medo de perder o poder. Já havia perdido demais. Suas pernas, sua noiva, a confiança de seus aliados. Perder a cadeira à cabeceira da mesa seria apenas mais uma coisa. Mas havia algo de que ele tinha medo, algo que fazia seu peito apertar-se. Se Grant assumisse o controle, Colette e Finn se tornariam alvos. Em seu mundo, as pessoas que você amava não eram uma fonte de força. Eram uma fraqueza fatal. Os inimigos não o atacavam com balas. Eles atacavam mirando nas pessoas de quem ele gostava. E Easton sabia que Grant o conhecia melhor do que ninguém porque eram do mesmo sangue. E no submundo, o sangue não significava segurança. Significava que o traidor sabia exatamente onde cravar a faca para causar a dor mais profunda. A decisão veio rápida, fria, da mesma forma que todas as decisões que Easton já havia tomado em uma sala de reuniões escura. Ele precisava afastar Colette. Precisava cortar os laços antes que Grant pudesse usá-la como refém, como arma, como um preço que ele jamais aceitaria pagar. Naquela tarde, o celular de Easton acendeu. O nome de Colette apareceu na tela junto com uma mensagem. Finn quer dar uma volta no parque. Você quer ir? Ele diz que vai empurrar sua cadeira para você. Easton ficou olhando para a mensagem por mais tempo do que deveria. Ele imaginou Finn correndo pela grama, agitando um guardanapo no ar, gritando "Vroom, vroom!". Ele imaginou Colette sentada ali perto, seus olhos castanhos e calorosos rindo de algo que só os dois entendiam. Então ele imaginou uma foto roubada deles, tirada de um carro preto estacionado do outro lado da rua. Ele imaginou Grant sorrindo ao olhar para ela. Ele pegou o telefone e atendeu com uma voz que desprezava mesmo enquanto a usava. Estou ocupado. Entro em contato mais tarde. 4 palavras. Curt, frio, batendo a porta que ele mesmo havia aberto na noite anterior. Do outro lado da linha, no café da Arthur Avenue, Colette leu a mensagem. Ela estava atrás do balcão com seu avental marrom desbotado. O buquê de rosas vermelhas que ele lhe dera ainda repousava em um vaso de vidro ao lado da máquina de café. Ela leu aquelas 4 palavras uma vez, depois outra. Em seguida, colocou o telefone na mesa lentamente, como se estivesse pousando algo que de repente se tornara muito mais pesado. Ela entendeu imediatamente. A distância em seu tom, o frio repentino sem aviso, a retirada limpa, como se a noite anterior nunca tivesse acontecido. Ela conhecia aquela voz. Tinha ouvido isso de Troy quando ele deixou o bilhete e desapareceu, de sua mãe quando ela desligou pela última vez, de amigos quando pararam de ligar. Era a voz de pessoas virando as costas, e Colette odiava isso mais do que qualquer coisa no mundo. Colette não esperou até amanhã. Naquela mesma noite, depois de ler aquelas 4 palavras frias mais uma vez, ela bateu na porta do vizinho, deixou Finn lá, meio adormecido e agarrando o travesseiro, e então saiu para a rua. Já estava escuro. A Arthur Avenue estava mais silenciosa do que durante o dia. As luzes da rua lançavam um brilho amarelado sobre a calçada molhada, e Colette pegou um táxi em direção a Manhattan, com exatamente o dinheiro que havia conseguido economizar das gorjetas daquela semana. Ela não sabia exatamente onde ficava a cobertura de Easton, mas o cartão que acompanhava as flores trazia o endereço de retorno da floricultura, e sua colega de trabalho no café havia passado tempo suficiente no Google, durante o intervalo do almoço, para descobrir qual prédio do Upper East Side pertencia a Mercer Holdings. Ela entrou no saguão, seus saltos batendo no piso de pedra polida, e imediatamente 2 guarda-costas se colocaram à sua frente. Homens grandes, rostos frios, braços cruzados sobre o peito como 2 paredes de concreto internos. Você não está na lista. Colette olhou para eles e não recuou. Diga ao Sr. Mercer que Colette Brennan quer vê-lo. Um deles pegou o telefone. Bishop ouviu em silêncio, depois se conectou ao sistema de segurança. Na tela de vigilância dentro da cobertura, Easton a viu.
Colette estava parada no meio do saguão de mármore, o cabelo levemente ao vento, o avental marrom desbotado substituído por um casaco velho, o queixo erguido, e em seus olhos havia algo que ele reconheceu instantaneamente. Não era medo, era raiva. Easton não disse nada por 5 segundos, 10 segundos. Bishop ficou ao lado dele esperando. Então Easton falou, com voz baixa e cansada. Mande-a subir. A cobertura estava escura, iluminada apenas pelo brilho de Manhattan, além das paredes de vidro, transformando a sala em um vasto aquário submerso em luz azul e dourada. Easton estava sentado ao lado do vidro, sua cadeira de rodas virada parcialmente em direção à porta. O tablet em seu colo ainda brilhava com os artigos que ele havia lido tantas vezes ao longo do dia que já sabia de cor. As portas do elevador se abriram. Colette entrou, e o ar na sala mudou de repente, como se alguém tivesse acabado de esticar um instrumento de cordas até o ponto de romper. Ela cruzou os braços sobre o peito, e seus olhos castanhos não estavam mais calorosos como na noite anterior. Estavam ardentes. Então, onde exatamente eu devo estar? Ela falou primeiro com voz calma, mas cada palavra afiada como uma lâmina. Sentada no café lendo manchetes baratas e fingindo acreditar nelas. Ou sentada por aí esperando que você entre em contato mais tarde, como se eu fosse algum compromisso de trabalho que você ainda não conseguiu encaixar na sua agenda. Easton não desviou o olhar. Ele a encarou diretamente, e na luz fraca, seu rosto parecia ter sido esculpido em pedra. Você não entende, Colette. Então me explique. Meu mundo não é o seu mundo. Ele parou, com a mandíbula contraída. As pessoas ao meu redor não escrevem apenas manchetes, elas matam pessoas. Não estou falando em enigmas. Estou dizendo a verdade. Meu meio-irmão colocou a bomba no meu carro e agora está fazendo tudo o que pode para tomar o meu lugar. Se ele souber que você é importante para mim, você e Finn se tornarão alvos. Não posso deixar você entrar nesse mundo. Colette deu meio passo para trás. Não porque estivesse com medo, mas porque, pela primeira vez, conseguia ver o quadro completo. Homens abaixando a cabeça ao passar por ele no casamento. Bishop com a mão sempre dentro do paletó. O SUV preto estacionado do lado de fora do café. Este não era o mundo de um bilionário. Este era o mundo de um homem sentado em cima de uma bomba que poderia explodir a qualquer momento. Mas Colette Brennan não fugiu. Ela já tinha fugido o suficiente. Fugir do salão de casamentos, fugir dos agiotas, fugir da família que lhe virou as costas. Ela estava cansada de fugir. Você acha que sou fraca? Sua voz tremia, mas não de medo, e sim de raiva. Meu noivo fugiu e me deixou com dívidas com agiotas. Eles bateram na porta do meu apartamento à meia-noite quando eu estava grávida de 8 meses. Eu dei à luz sozinha em um hospital público, sem ninguém lá para segurar minha mão. Eu criei meu filho com estas 2 mãos por 6 anos, com 2 empregos, com noites bebendo água em vez de jantar. Ela deu um passo à frente, cada passo diminuindo a distância entre os 2 mundos. Você acha que algumas manchetes de tabloides e umas ameaças vão me assustar? O silêncio se instalou, pesado como chumbo. As luzes de Manhattan cintilavam do outro lado da parede de vidro, indiferentes à batalha que se desenrolava dentro da sala. Colette respirou fundo e sua próxima pergunta perfurou todas as camadas de armadura que East Mercer havia construído ao longo de sua vida. Você quer me afastar? Tudo bem, mas seja honesto, Easton. Você está me protegendo ou está protegendo seu próprio orgulho e medo? Easton congelou. Sua mão apertou a borda da cadeira de rodas até que seus nós dos dedos ficaram brancos. Aquela pergunta não precisava de resposta, porque já era a resposta. Ele queria protegê-la. Isso era verdade. Mas, mais profundamente do que isso, ele estava com medo. Medo de que ela ficasse e depois fosse embora. Como Priscila, como os seus aliados, como todo mundo. Então ele se afastou primeiro. Apressou-se antes que pudesse ser abandonado. Apressou-se antes de ter que ouvir outra porta se fechar com um estrondo em sua vida. Seus ombros tremiam. Sua voz falhou, tão suave que mal parecia a voz do chefe da máfia mais poderoso de Nova York. E mais parecia a voz de um homem que estava cansado, assustado e solitário até os ossos. Estou com medo, Colette. Medo de te perder antes de nem mesmo ter te tido de verdade. Colette olhou para ele. Olhou para aqueles ombros largos tremendo sob o terno preto. Olhou para os olhos cinzentos brilhando com algo que ele tentava engolir de volta. E ela entendeu. Ela entendeu porque também já tinha sentido esse medo. Medo de confiar, medo de se abrir, medo de deixar alguém entrar apenas para vê-lo sair de novo. Ela deu um passo à frente, ajoelhou-se diante da cadeira de rodas e segurou a mão dele. A mão dela era pequena,
áspera devido ao sabão e aos cabos das facas de cozinha, mas o aperto era firme, constante, inabalável. Então não me perca. É simples assim. Easton olhou para a mão dela, segurando a sua, e pela primeira vez, ele se permitiu ser fraco na frente de alguém. As lágrimas vieram, não de repente, apenas rolando silenciosamente por sua bochecha e caindo sobre as costas de suas mãos unidas. Não eram lágrimas de dor física, como na sala de reabilitação, mas lágrimas de medo sendo depositadas, pouco a pouco, na mão da mulher que ele quase havia afastado de sua vida. Do lado de fora da porta da cobertura, Bishop ficou parado, de costas contra a parede, com o olhar fixo à frente. Ele podia ouvir o silêncio lá dentro. Não aquele frio, mas o silêncio pesado de duas pessoas se curando. Ele se virou e fingiu checar o celular. Colette saiu da cobertura perto da meia-noite. As portas do elevador se fecharam e Easton permaneceu onde estava, contemplando Manhattan. Mas naquela noite, o céu não era mais feito apenas de escuridão. Então Bishop entrou. Ele não disse nada, apenas colocou um envelope marrom sobre a mesa à frente de Easton. Easton o abriu. Dentro havia 3 fotografias espontâneas. Colette caminhando de mãos dadas com Finn na calçada ao longo da Arthur Avenue. Finn carregando sua mochila escolar. Colette parada do lado de fora da porta do café. O ângulo era de um carro estacionado do outro lado da rua. Nítidas, profissionais, deliberadas, sem bilhete, sem ameaça. Apenas a assinatura que Easton reconheceu imediatamente. Estilo Grant. A mensagem não precisava ser escrita. Eu sei onde está sua fraqueza. A mandíbula de Easton se contraiu. O medo que Colette acabara de acalmar reacendeu-se. Mas desta vez, não se transformou em recuo. Transformou-se em algo muito mais perigoso. A atitude protetora de um homem que não tinha mais nada a perder. Aumentar a segurança ao redor dela, disse ele, com voz baixa e fria. Cada palavra em um tom que não admitia contestação. 24 horas por dia, 7 dias por semana, ela pode saber. Na sala de reuniões do último andar da Mercer Holdings, a tensão estava tão tensa que parecia prestes a se romper. Uma luz fria descia do teto sobre a longa mesa de madeira. E na tela grande havia um relatório detalhado sobre o acordo com Kenji Hayashi, o chefe da Yakuza, que queria abrir uma rota de transporte marítimo pelo porto de Newark. Era um projeto no valor de centenas de milhões de dólares. O suficiente para transformar Easton em uma força que ninguém poderia derrubar. Ou, se falhasse, o suficiente para dar a Grant a desculpa de que precisava para acabar com ele na sala de reuniões, em vez de nas ruas. Um dos sócios de longa data, de cabelos grisalhos e sem paciência, apoiou ambas as mãos na mesa e falou com voz grave. Sr. Mercer, os japoneses valorizam a presença. O senhor não pode voar para Tóquio. Não pode participar dos rituais deles. É por isso que estão hesitando. Não podemos deixar toda a corporação ser prejudicada por causa da sua condição. A palavra condição pairou no ar como uma bala que ainda não havia disparado. Easton permaneceu imóvel, seus olhos cinzentos transformando-se em aço. Ele podia sentir cada olhar na sala. Alguns concordavam, outros esperavam para ver o que aconteceria. Ninguém estava do lado dele. Então Bishop quebrou o silêncio, sua voz monótona como a superfície da mesa. A delegação Hayashi está em Nova York. Eles pediram um jantar privado antes de tomarem sua decisão. Ele fez uma breve pausa. A senhora Yuki Hayashi valoriza o ambiente familiar. Um acompanhante que saiba criar calor humano poderia mudar o resultado. Seus olhos se voltaram para Easton. Ele não precisava dizer o nome. Ambos entenderam. O restaurante japonês à beira do rio irradiava uma elegância tranquila. Tapetes tatami, lanternas de papel lançando um brilho suave, o aroma de incenso misturando-se ao chá verde no ar. Easton entrou vestindo um terno preto, o rosto calmo, embora o queixo ainda estivesse ligeiramente tenso. Ao lado dele, Colette entrou com um vestido creme simples, sem marca de grife, sem joias, mas exalando uma graça natural que nenhum dinheiro poderia comprar. Bishop inclinou-se para perto de Easton quando entraram. A senhorita Brennan talvez ajude a amenizar o clima. Colette ouviu e sorriu. Estou aqui apenas pelo sushi, mas se salvar um império também estiver no cardápio, então estou disposta. Easton soltou uma risada baixa, a primeira do dia, e parte da tensão se aliviou de seus ombros. À cabeceira da mesa, Kenji Hayashi sentava-se com as costas eretas, o rosto severo de um homem que havia sobrevivido a tantas negociações a ponto de não acreditar em sorrisos. Ao lado dele, Yuki Hayashi observava com olhos perspicazes,
mais calorosos do que os do marido. Os dois lados fizeram uma reverência educada. O jantar começou sob um silêncio pesado. Easton expôs a visão, a estratégia, os números, os benefícios mútuos, com a voz firme e inabalável. Mas Candy era difícil de decifrar, parcimonioso com as palavras, de olhar perspicaz, de vez em quando lançando um olhar para a esposa e murmurando algo em japonês. Seu olhar desceu até a cadeira de rodas e depois voltou para o rosto de Easton. E Easton sabia que mesmo que o homem não dissesse em voz alta, a imagem de um diretor executivo em uma cadeira de rodas carecia do tipo de força que seu parceiro japonês esperava. O sashimi chegou. Fatias delicadas de peixe rosado dispostas sobre gelo. Colette pegou seus pauzinhos e, com a maior falta de jeito que conseguiu fingir, deixou cair uma fatia de peixe direto no prato de molho de soja, espirrando gotículas pela toalha de mesa. Oh, não, ela riu sem o menor constrangimento. Eu pratiquei por 3 semanas e ainda não consigo domar esses pauzinhos. Senhor Hayashi, o senhor tem algum segredo para me impedir de transformar o sushi em sopa? Yuki riu, levando a mão à boca com os olhos brilhando. Candy olhou para a esposa e, pela primeira vez naquela noite, a severidade em seu rosto se suavizou. Senhora Brennan, disse ele lentamente. Senhora Brennan, o clima se aquecou tão rapidamente quanto o gelo sob a luz do sol. Colette sorriu, com a voz calorosa, mas firme. Ainda bem que não vim aqui para provar que sou boa com os pauzinhos. Vim porque acredito que esta empresa e o homem ao meu lado sabem como valorizar o que realmente importa. Ela olhou para Easton, depois voltou a olhar para Candy. Não são as pernas, e sim a visão. Aquelas palavras caíram sobre a mesa como uma pedra lançada em águas calmas, com as ondulações se espalhando lentamente para fora. Yuki virou-se para o marido e sussurrou em japonês, com um tom sincero. Candy ouviu com os olhos baixos para a xícara de chá, depois deu um leve aceno de cabeça, tão sutil que era quase impossível perceber. Easton aproveitou aquele momento, inclinando-se para a frente enquanto explicava os benefícios mútuos com uma voz firme, mas não autoritária. Desta vez, Candy ouviu de verdade. Ele não olhava mais para a cadeira de rodas. Olhou diretamente nos olhos do homem à sua frente. No final da refeição, quando o chá foi servido, Candy pousou a xícara e falou lentamente, cada palavra medida como se fosse pesada em uma balança de ouro. A Mercer Holdings tem um líder que sabe ouvir e um aliado que sabe criar confiança. Acredito que podemos fechar o acordo. Easton fez uma reverência profunda. Arigato. Yuki virou-se para Colette e deu-lhe um sorriso caloroso. Obrigada por trazer calor a esta noite. Em pé atrás deles, Bishop soltou um suspiro silencioso de alívio pela primeira vez. No caminho de volta, a cidade deslizava pelas janelas, as luzes do Hudson dançando sobre a água escura. Easton ficou em silêncio por um longo tempo, depois se virou para Colette, sua voz baixa, carregando algo que ela nunca tinha ouvido dele antes. Gratidão sem disfarces. Colette, você sabe o que acabou de fazer? Você acabou de salvar um império. Colette olhou para ele e sorriu, as luzes da rua projetando um raio de luz quente em sua bochecha através do vidro. Não, eu só deixei cair um pedaço de peixe. Easton riu mais alegremente do que em qualquer momento nos últimos 2 anos, e ao olhar para ela pela primeira vez, não se sentiu como um fardo em um jogo de poder. Ele viu uma parceira, alguém que poderia ficar no meio de seu mundo frio e soprar calor em cada fenda. A sala de fisioterapia brilhava sob as luzes fluorescentes. O tipo de brilho cru que não escondia nada. Nem o brilho do suor, nem o medo, nem o fracasso. O cheiro de antisséptico misturado com o calor do óleo de mentol picava no ar, tão familiar para Easton quanto a pólvora era para seus subchefes. As barras de aço paralelas se estendiam ao longo da sala, polidas, frias, à espera. A máquina de resistência zumbia constantemente no canto. Este era o campo de batalha particular de Easton Mercer. O único lugar onde Bishop não estava de guarda, onde não havia sala de reuniões para ele presidir, nem império para se esconder. Havia apenas ele, a cadeira de rodas e o corpo que o havia traído. Easton sentou-se na ponta da cadeira, ambas as mãos agarradas à estrutura de aço, o suor já batendo em suas têmporas, mesmo que ele ainda não tivesse se movido. O Dr. Wade estava ao lado dele, alto, com expressão séria, mas paciente, sua voz calma como a de um homem que já havia visto centenas de pessoas desmoronarem e se reerguerem dentro daquela sala. Hoje vamos tentar ficar em pé. Não andar, apenas ficar em pé. Estou bem aqui. Easton deu um pequeno aceno de cabeça. No canto da sala,
Colette estava sentada em uma cadeira de plástico, com as duas mãos firmemente cerradas no colo, o coração batendo forte. Ela já tinha visto Easton encarar um salão de baile cheio de pessoas que o menosprezavam sem pestanejar. Já o tinha visto sentar-se calmamente diante do chefe da Yakuza mais poderoso de Nova York. Mas ela nunca o tinha visto assim, seus olhos cinzentos ardendo de esperança e medo ao mesmo tempo, como um homem diante de uma porta que não sabia se ousaria abrir. "Pronto", disse o Dr. Wade. "Vou contar até 3. 1, 2, 3. Easton empurrou. Ambos os braços direcionaram toda a sua força para baixo, levantando seu corpo da cadeira de rodas. Os músculos de seus ombros e braços se contraíram e se tensionaram, veias saltando ao longo de seu pescoço, suor escorrendo para o chão. Suas pernas, as pernas que estavam inativas há 2 anos, tremiam sob o peso, seus joelhos travando por 1 segundo, como se de repente se lembrassem de seu antigo propósito. 1 segundo, 2 segundos. Colette parou de respirar. A sala inteira parecia ter congelado naquele instante suspenso entre o milagre e o desastre. Então veio o estrondo. Os joelhos de Easton cederam e seu corpo desabou com força no chão. Ambos os joelhos bateram no azulejo com um som que ecoou pela sala. Suas mãos também bateram no chão, mas tremiam violentamente demais para sustentá-lo. Seu rosto se contorceu, sua respiração se fragmentando em rajadas irregulares como um animal encurralado. "Chega!" rugiu Easton, sua voz ecoando pela sala branca. "Não consigo fazer isso. Não sou nada além de destroços inúteis nesta maldita cadeira. Cada pingo de esforço é insignificante." O grito ressoou e morreu, deixando para trás um silêncio mais pesado do que o próprio som. O Dr. Wade avançou, mas Colette foi mais rápida. Ela correu do canto, caiu de joelhos diante de Easton e o abraçou com força. Ela o segurou com força, sem hesitar, sem perguntar. Seus braços pequenos envolveram os ombros largos dele enquanto tremiam violentamente. Easton tremia em seus braços, o corpo inteiro sacudindo-se, não de frio, mas de tudo o que se contorcia dentro dele ao mesmo tempo. Raiva por suas pernas inúteis, o desespero de um homem que outrora detinha poder sobre a vida e a morte, e agora nem sequer conseguia ficar de pé sozinho. A dor física de ambos os joelhos latejando contra o piso frio de azulejos. E Colette chorava e ria ao mesmo tempo, de um jeito tão estranho, que o Dr. Wade parou no meio do caminho. "Ouça-me, Easton Mercer", disse ela, com a voz trêmula, lágrimas escorrendo pelo rosto. E ainda assim ela sorria, o sorriso mais teimoso que ele já tinha visto. "Se você ficar numa cadeira de rodas pelo resto da vida, eu ainda estarei aqui. Você entende? Estou com você porque você é você, não por causa das suas pernas." Ela o abraçou com mais força, a voz falhando, mas cada palavra clara como um juramento. "Mas se você quiser andar, então eu andarei com você. Passo a passo. Devagar está bom, cair está bom. Eu ainda estarei aqui. Nenhum esforço é em vão, desde que você continue tentando." Silêncio. Nada além de respiração ofegante e soluços abafados. Easton fechou os olhos e pela primeira vez deixou as lágrimas rolarem, não porque tivesse medo de perder alguém como naquela noite na cobertura, mas porque estava furioso com seu próprio corpo, porque se sentia impotente diante de um limite físico que nenhum poder, nenhum dinheiro, nenhum império poderia resgatar. Pela primeira vez, ele se permitiu desmoronar completamente. Não diante dos inimigos, não diante do conselho de família, mas sobre o piso frio de azulejos da sala de terapia, acreditando que alguém o ampararia. Suas lágrimas caíram no cabelo de Colette, encharcaram o ombro de sua blusa, e ele não tentou mais escondê-las. "Você é louca", sussurrou ele com a voz rouca. "Sim", sussurrou Colette de volta, rindo entre lágrimas. "Do tipo certo de loucura, e não vou a lugar nenhum." O Dr. Wade se virou e caminhou em direção ao canto da sala, fingindo se ocupar com o equipamento. Ele compreendia que havia momentos que a medicina não podia tocar, momentos que apenas seres humanos podiam curar uns nos outros. Ele os deixou ali juntos no chão frio de azulejos, cercados pelo cheiro de antisséptico e óleo de mentol, dentro de um silêncio que, pela primeira vez, não era assustador. Fora da sala de terapia, Bishop estava encostado na parede, com uma caneta na mão enquanto assinava o acordo de confidencialidade que o Dr. Wade havia preparado. Nenhuma informação sobre a recuperação de Easton Mercer, fosse um espasmo no dedo do pé ou uma queda como a de hoje, jamais poderia sair daquela sala. Nenhum subchefe poderia saber. Nenhum jornal poderia ter o menor indício disso. E, acima de tudo, Grant Mercer nunca poderia saber.
Porque no submundo, a fraqueza era uma arma. E Easton já havia colocado armas suficientes nas mãos de seus inimigos. O grande salão de baile do Pierre, na Quinta Avenida, brilhava sob lustres de cristal, a luz espalhando-se sobre mesas cobertas por toalhas de linho branco impecáveis, onde arranjos de rosas amarelas misturadas com hortênsias ocupavam o centro de cada uma, símbolos de confiança e gratidão. Naquela noite, o nome de Easton Mercer estava por trás de um baile de gala beneficente para crianças órfãs. Seu primeiro evento público após anos afastado dos holofotes da mídia. Mas não se tratava apenas de caridade. Era uma jogada no tabuleiro. Bishop havia organizado cada detalhe, e a lista de convidados incluía a imprensa respeitada, grandes doadores e, o mais importante de tudo, os subchefes que ainda oscilavam entre Easton e Grant. Se Easton quisesse manter seu trono, precisava mostrar ao mundo inteiro, tanto ao mundo à luz do dia quanto ao que vivia nas sombras, que ele ainda era o homem no comando. Em uma mesa perto do palco, Colette sentou-se ao lado de Finn, o menino vestido com o terno que East havia comprado para ele, o primeiro que não vinha de um brechó. Finn olhou ao redor com seus grandes olhos verdes. Mãe, todo mundo aqui parece estar em um filme. Preciso fazer uma reverência? Colette riu e ajeitou a gravatinha em seu pescoço. Não, querido. Apenas sorria. Seu sorriso deixa todo mundo feliz. Finn assentiu solenemente, como se essa fosse a missão mais importante de sua vida. Pela entrada, Easton entrou de cadeira de rodas, vestido com um terno preto, o rosto calmo, mas Colette percebeu o lampejo de preocupação em seus olhos, aquilo que 2 anos na escuridão o haviam ensinado a esconder de todos os outros, mas nunca dela. Então ele os viu, Colette e Finn, sentados ali perto do palco, esperando por ele, e seus ombros relaxaram quando um sorriso tênue apareceu. Vocês vieram, disse ele suavemente enquanto se aproximava da mesa. Claro, respondeu Colette, seus olhos castanhos calorosos e firmes. Esta é a sua noite. As luzes do palco se acenderam, e o holofote incidiu sobre o pódio de madeira. Easton avançou, e o murmúrio no salão de baile foi diminuindo lentamente até desaparecer completamente. Centenas de olhos observavam o homem na cadeira de rodas, sob o brilho branco, e desta vez o olhar não era de pena ou zombaria, mas de expectativa. Easton olhou para a multidão, respirou fundo e começou a falar. Eu costumava se acreditar que quando minhas pernas não pudessem mais me carregar, eu não teria mais nada a oferecer. Sua voz era firme e baixa, cada palavra clara, mas não fria. Ela trazia algo que essas pessoas raramente ouviam de Easton Mercer: sinceridade. Mas eu estava errado. Sempre podemos dar com nossos corações, com nossas mentes, com nossa fé. Esta noite, quero dar essa fé às crianças que nunca tiveram escolha. Aplausos ecoaram pela sala como um trovão e flashes de câmeras dispararam das fileiras de jornalistas. Então, um par de pezinhos veio correndo pelo palco. Finn, pequeno e corajoso, correu, segurou a mão de Easton, depois ficou na ponta dos pés e puxou o microfone até a boca. Olá a todos! A voz clara do menino ressoou pelo salão de baile. Olá a todos! Sou o Finn. Vim aqui hoje com minha mãe e com meu pai. A sala inteira ficou em silêncio, sem nenhum som. Então, como se uma barragem tivesse se rompido, a emoção tomou conta do salão. Algumas pessoas cobriram a boca. Outras piscaram os olhos com força e rapidez. Um dos subchefes mais durões da sala virou-se e enxugou o canto do olho com as costas da mão, cheias de cicatrizes. A garganta de Easton se apertou. Ninguém em sua vida jamais o chamara de pai. Nem Priscilla, que via apenas o anel e o futuro arruinado. Nem Grant, que via apenas a cadeira que queria roubar. Mas esse menino de 6 anos, de olhos verdes e gravata ligeiramente torta. Esse menino que amarrara um guardanapo no pescoço e se autodenominava super-herói. Esse menino que chamara sua cadeira de rodas de a cadeira mais legal da sala. Easton colocou a mão no ombro de Finn. E quando falou, sua voz estava rouca e cheia, mas cada palavra soou clara. Tenho orgulho de estar ao seu lado, não apenas hoje. Então ele se virou para Colette, pegou sua mão e falou alto o suficiente para que toda a sala ouvisse. Família nem sempre é uma questão de laços de sangue. Às vezes, é uma escolha. Ele olhou para Colette, para Finn e, em seguida, de volta para a multidão. Esta noite eu escolho ela e este menino. Eles são minha família. O silêncio durou o tempo de um batimento cardíaco. Em seguida, todo o salão de baile se levantou. Uma ovação de pé. Aplausos sem fim. Gritos de alegria.
choro misturado com risadas. Os flashes das câmeras disparavam sem parar. E em uma mesa no fundo, perto da entrada, Grant Mercer permanecia imóvel. Seu rosto estava pálido e sua mão segurava a taça de vinho com tanta força que os nós dos dedos ficaram brancos. Ele havia vindo esta noite em busca de mais munição, mais provas da fraqueza de Easton para apresentar ao conselho da família. Em vez disso, assistiu seu irmão mais novo se tornar um símbolo de humanidade diante da imprensa, ao público e aos próprios subchefes que ele vinha tentando seduzir para o seu lado. Atacar East agora significaria atacar o homem que acabara de fazer uma doação para crianças órfãs. O homem que um menino de 6 anos acabara de chamar de pai diante de centenas de testemunhas e dezenas de câmeras. Não era uma bala, mas foi mais eficaz do que qualquer bala poderia ter sido. Bishop estava ao lado do palco com os braços cruzados sobre o peito, e pela primeira vez em 2 anos, aquele sorriso raro em um rosto que quase nunca demonstrava emoção dizia mais do que qualquer palavra poderia. Seu chefe acabara de vencer uma batalha sem gastar uma única bala. O café na Arthur Avenue estava fechado há horas, mas naquela noite as luzes ainda estavam acesas. Não as luzes fluorescentes brancas e fortes dos turnos da manhã, mas luzes de fio cor-de-mel penduradas às pressas do teto até o balcão do café. O mesmo tipo de brilho que havia enchido o jardim da praça naquela primeira noite, quando se sentaram juntos e conversaram. Colette não fazia ideia de quem as havia pendurado ali, mas quando ela entrou após seu turno noturno no restaurante, com o cabelo ainda levemente úmido pelo vapor da cozinha, ela parou de repente na porta. Lá dentro, seus colegas de trabalho do café estavam alinhados dos 2 lados, sorrindo de orelha a orelha, com os olhos brilhando. Alguns velhos amigos com quem ela pensava ter perdido contato também estavam lá, também, espreitando por trás do balcão de doces. E no meio de tudo isso, sob o mais caloroso feixe de luzes de corda, estava Easton Mercer em sua cadeira de rodas, vestido com um terno preto, segurando um buquê, não de rosas vermelhas como da primeira vez, mas de flores brancas misturadas com gipsófila, o tipo de flores que pertenciam ao casamento que Colette nunca teve. Finn estava ao lado de Easton com as 2 mãos cruzadas atrás das costas, tentando manter o rosto solene, embora os cantos da boca se curvassem para cima apesar dele. Colette deu mais um passo para dentro, os joelhos fraquejando levemente, a velha bolsa ainda apertada na mão. "O que é isso?" perguntou ela, com a voz trêmula, os olhos já começando a arder. Easton olhou para ela, e sob as luzes de fio, seus olhos cinzentos não eram mais frios como aço, mas quentes, suaves, vulneráveis de uma forma que só Colette tinha permissão para ver. "Da última vez", disse ele com voz baixa, mas firme, "você me pediu para ser seu parceiro de dança em um casamento. Esta noite, deixe-me pedir que você seja minha companheira pelo resto da vida." A sala prendeu a respiração. Colette ficou ali parada, com o buquê branco diante dela, as luzes dançando em seus cabelos castanhos, e tudo voltou à sua mente de uma só vez. A noite de casamento na praça, o riso de Finn na pista de dança, o jardim iluminado por luzes suspensas, o jantar à beira do rio, a noite tempestuosa na cobertura, o piso frio de azulejos da sala de terapia, a voz de Finn chamando-o de pai diante de centenas de pessoas. Cada ferida, cada noite solitária, cada jantar feito de nada além de água. Tudo isso a trouxera até aqui, a este momento, diante do homem que o mundo chamava de chefe da máfia, mas a quem ela chamava apenas de Easton. Colette tremia, lágrimas escorrendo por suas bochechas. Mas ela sorriu, o sorriso mais radiante que Easton já tivera visto. Sim, uma palavra. Foi o suficiente. Finn pulou com os braços erguidos e gritou com uma voz que ressoou pelo pequeno café. "Agora eu tenho um pai! Agora eu tenho um pai!" A sala explodiu. Aplausos, assobios, risadas, choro, tudo se misturando. Seus colegas de trabalho abraçaram Colette. Seus amigos apertaram a mão de East. Finn corria em círculos ao redor da cadeira de rodas, acenando com um guardanapo como sempre fazia. E no meio de todo aquele caos doce, Easton pegou a mão de Colette, puxou-a para perto, encostou a testa na dela e não disse absolutamente nada. Apenas respirou, apenas ficou ali, apenas deixou a paz existir. Naquela noite, depois que Colette levou Finn para casa e o café voltou a ficar em silêncio, Bishop entrou na cobertura. Ele não bateu na porta. Não precisava, pois sabia que Easton ainda estava acordado. Colocou o celular sobre a mesa, a tela brilhando com uma mensagem criptografada do advogado. Grant Mercer foi preso pelo FBI esta noite.
lavagem de dinheiro federal e fraude fiscal, sem possibilidade de fiança. Easton leu e não disse nada. Ele não precisava pedir detalhes porque já conhecia cada passo. Durante meses, ele vinha discretamente repassando provas por meio de um advogado, através de intermediários que não podiam ser rastreados, para que o FBI pudesse encontrar seu próprio caminho até Grant por meio de acusações federais que não tinham conexão direta com o Império Mercer. As mãos de Easton permaneceram limpas aos olhos do submundo. Ninguém poderia chamá-lo de traidor. Ninguém sabia de onde tinha vindo a bala. Grant não caiu por causa de uma bala ou de uma bomba, mas por causa da papelada, da lei, da paciência fria do irmão mais novo que ele pensava já ter destruído. Easton desligou a tela e contemplou Manhattan. A cidade brilhava além das paredes de vidro, ainda barulhenta, ainda acordada. Mas pela primeira vez ele achou aquilo lindo. Bishop ficou parado, esperando. Acabou, disse Easton baixinho. Ele não estava falando com Bishop, estava falando consigo mesmo. Com os últimos 2 anos de escuridão, com a cadeira de rodas, com todas as noites em que se sentara sozinho à janela, se perguntando se ainda valia a pena viver. Então ele se lembrou da voz de Colette ao telefone antes de ela ir dormir. Quente, gentil, com um riso tranquilo. Ele se lembrou de Finn gritando, "Agora eu tenho um pai." E ele sabia o que ela diria se ele ligasse para ela naquele momento. Então ele disse isso por ela, num sussurro para o céu noturno. Não, isso está apenas começando. Ninguém sabia. Ninguém, exceto o Dr. Wade Bishop e o próprio Easton. Durante meses após aquela queda no piso de azulejos da sala de terapia, Easton continuou voltando. Ele voltava dia após dia, semana após semana, em silêncio absoluto. Essas sessões não tinham público, nem aplausos, apenas suor, o som de dentes cerrados e pernas que lentamente começavam a se mover da maneira que a medicina chamava de progresso menor, mas que Aston chamava de milagre. Seu dedão do pé se contraiu pela primeira vez em uma manhã de terça-feira comum. O doutor. Wade não disse nada, apenas acenou com a cabeça e anotou no prontuário, cuja caligrafia Bishop havia garantido que nunca sairia daquela sala. Em seguida, sua panturrilha se contraiu, depois seu joelho dobrou alguns graus. Então Easton ficou em pé por apenas 3 segundos, mas ele ficou em pé, segurando a barra de aço com o suor escorrendo, e dessa vez ele não caiu. Ele manteve tudo isso em segredo, guardando-o para um único dia, o dia do casamento. A luz do sol da manhã invadia as janelas de vitrais de uma pequena igreja nos subúrbios de Nova York, espalhando manchas vermelhas, azuis e douradas pelo corredor, como se o próprio sol quisesse espalhar flores. Os bancos de madeira de ambos os lados estavam cheios, não com o tipo de multidão glamourosa encontrada na praça ou no Pierre, mas com pessoas reais. Os colegas de trabalho de Colette do café, alguns velhos amigos, o vizinho que costumava cuidar de Finn, o Dr. Wade, sentado discretamente no último banco, e Bishop parado perto da porta em um terno preto, o rosto tão frio como sempre, embora qualquer um que prestasse atenção tivesse visto seus dedos batendo levemente contra a coxa no ritmo da música do órgão. Easton estava sentado na cabeceira do corredor, com sua cadeira de rodas posicionada diante do altar, vestido com um terno preto e uma flor branca presa na lapela. Ele parecia calmo, mas por dentro seu coração batia forte como tambores de guerra, não por medo, mas por ansiedade. A música cresceu, as portas da igreja se abriram e Colette entrou. Seu vestido era branco e simples, sem cauda longa, sem pedras brilhantes, apenas seda macia que se moldava suavemente ao corpo e caía até os tornozelos. No entanto, sob a luz que se filtrava pelos vitrais, ela estava tão linda que Easton esqueceu de respirar. Seu cabelo castanho repousava levemente sobre os ombros, e nas mãos ela carregava um buquê de flores brancas, exatamente igual ao que ele havia usado quando a pediu em casamento no café. Ao lado dela, Finn caminhava solenemente, segurando com força a pequena almofada do anel, o rosto tentando permanecer sério, mesmo que seus olhos verdes já estivessem sorrindo antes de sua boca. Colette caminhava lentamente, passo a passo, os olhos nunca saindo de Easton. E Easton olhou para ela, olhou para a mulher da última mesa perto da porta da cozinha, com o vestido emprestado que escorregava pelos ombros. A mulher que o puxara para a pista de dança, que se erguera diante dele na cobertura com fogo nos olhos, que se ajoelhara no chão de azulejos da sala de terapia e o abraçara quando ele desabou, que segurara sua mão em todas as tempestades sem nunca, nem por um instante, soltá-la. Ela parou diante dele. O padre começou,
Mas Easton mal ouviu uma palavra. Ele apenas olhou para Colette, e ela olhou para ele. E entre eles estava Finn, segurando a almofada com os anéis e sorrindo radiante. Seus votos ecoaram sob o antigo teto abobadado. Os anéis foram trocados. Então o padre proferiu as palavras que Easton esperara meses para ouvir. Você pode beijar a noiva. Easton respirou fundo. Suas mãos se apertaram em ambos os lados da cadeira de rodas. Então ele empurrou. Seus braços derramaram toda a sua força, e seu corpo se ergueu. Colette viu aquilo, e seus olhos se arregalaram, sua mão voando para cobrir a boca. Os pés de Easton tocaram o chão, trêmulos, os joelhos tremendo. Centímetro por centímetro, devagar, dolorosamente, milagrosamente, Bishop se lançou para a frente e colocou uma muleta na mão de Easton, antes que alguém pudesse sequer perceber quando ele havia se movido. Easton a segurou com força e se levantou. Realmente se levantou. Não firme, não ereto, com o corpo inteiro tremendo como uma folha em uma tempestade. Mas ele se levantou. A igreja ficou em silêncio. Então Easton se inclinou em direção a ela, uma mão na muleta, a outra levando-se à bochecha dela, seus dedos enxugando a lágrima que rolavam pelo rosto dela, e a beijou gentilmente, devagar, tremendo, mas de forma mais real do que qualquer beijo no mundo. A igreja explodiu. A voz de Finn rasgou todos os outros sons, alta e clara, ecoando até o teto abobadado. Papai de pé, papai de pé. Choro, aplausos e risadas fundiram-se em uma espécie de sinfonia que nenhuma orquestra jamais poderia reproduzir. Os vizinhos soluçavam abertamente. Os colegas do café se abraçavam. O Dr. Wade sentava-se no último banco, acenando lentamente com a cabeça, os olhos vermelhos. E Bishop, o homem de 40 anos, cujo rosto nunca demonstrava emoção, virou-se para a porta da igreja, seus ombros tremendo uma vez, levantando rapidamente uma mão para enxugar o olho antes de baixá-la novamente como se nada tivesse acontecido. Depois, sob um céu noturno repleto de fogos de artifício, Easton ficou em pé com sua muleta, mais firme, Colette à sua esquerda, Finn à sua direita, e os três dançaram lentamente sua primeira dança, exatamente como naquela noite de casamento na praça, quando a garota da última mesa havia puxado o chefe da máfia para a pista de dança. Quando o menino de 6 amarrou um guardanapo no pescoço e se tornou um super-herói, quando o grito de "Vroom, vroom" ecoou pelo salão de baile. Mas desta vez, os pés de Easton tocavam o chão, lentos, desajeitados, trêmulos, mas no chão. "Obrigado", sussurrou Easton no ouvido de Colette, com a voz embargada, "por me fazer ficar de pé novamente. Não apenas com minhas pernas, mas com meu coração." Colette ergueu o rosto para ele, lágrimas brilhando sob os fogos de artifício, com o sorriso mais caloroso que ele já tinha visto na vida. "Vou caminhar com você. Somos uma equipe para sempre." Finn segurou as mãos dos dois e olhou para cima, seus olhos verdes brilhando sob os fogos de artifício. "Nossa família é a mais legal." E sob aquele céu em chamas, os três dançaram lentamente, desajeitadamente, lindamente, como se o mundo inteiro estivesse girando ao redor dele. Algumas histórias de amor começam com perfeição, mas esta começou com uma cadeira de rodas, um vestido emprestado que escorregava nos ombros e um menino de 6 anos gritando, "Essa cadeira é a mais legal de todas." Isso nos lembra que o amor verdadeiro não chega quando tudo está pronto. Ele chega quando somos corajosos o suficiente para dar um passo à frente sem nada nas mãos. Essa família não é escrita com sangue, mas com a escolha de ficar quando o mundo inteiro vai embora. E que ficar de pé não significa que seus pés precisam tocar o chão. Significa que seu coração precisa alcançar outra pessoa. Se esta história tocou seu coração, por favor, clique no botão curtir, compartilhe este vídeo com as pessoas que você ama e inscreva-se em nosso canal para ouvir mais histórias comoventes todos os dias. Como esta história fez você se sentir? Houve algum momento que lembrou alguém da sua vida real? Nós adoraríamos saber o que você está sentindo no fundo do seu coração. Então, por favor, deixe um comentário abaixo. Desejamos a todos vocês que estão assistindo a este vídeo boa saúde, uma vida alegre e paz em cada dia. Obrigado por estarem aqui conosco. Até mais, e nos vemos no próximo vídeo.